noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Vamos estar iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Queria estar te convidando nesse momento a você parar um pouco, fechar os seus olhos. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Pai, o nosso culto essa noite. Que Tu venha ao nosso encontro, nos abençoar, nos guardar, nos ensinar, Pai. Vai ao encontro de cada irmão que esteja assistindo, Pai, neste momento, Pai, esse tempo, Pai, que o Senhor vai ao encontro ministrando, confortando corações de todos, Pai. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito venha ficar à vontade essa noite em nosso meio. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pecado
descansar em ti, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Hoje o nosso estudo, queridos, nós vamos falar um pouco sobre a esperança. Eu não coloquei nenhum tema assim, simplesmente sobre esperança. Nós temos vivido tempos difíceis, então o que nos pode nos dar esperança nesse momento, quando tudo passar, até o momento passar? Então, o que é esperança? Quando a gente falamos de esperança, o que vem na sua mente? O que seria a esperança? A esperança ela é o ato de esperar o que nós desejamos através da fé e a confiança em Deus. Eu sempre dou um exemplo, o que é a fé? A fé ela é o seguinte, quando nós ligamos por Disque Pizza, o que nós fazemos? Nós ligamos lá, me manda uma pizza de portuguesa. Nós não estamos vendo o pizzaiolo, nós não estamos vendo a pizzaria, nós não estamos vendo o forno, nem o motoboy. Nós estamos em casa aguardando a chegada daquela pizza. Então a gente separa em casa já os talheres, os pratos e fica esperando ali um momento da entrega. Essa é a fé, da mesma forma. Nós muitas vezes estamos vendo Deus, não estamos vendo o mover de Deus, mas nós estamos aguardando a chegada de Deus mover em nossa vida, aquilo que precisa ser feito. Essa é a esperança, essa é a fé. E como ter esperança nesses dias difíceis, É difícil, Muitas pessoas elas estão sendo atingidas pela essa epidemia, Só que tem pessoas que já estão passando por alguns problemas antes disso, Muitas vezes esse Covid só foi um problema a mais. E como a gente chega para as pessoas que já estavam passando por muitas dificuldades e chega mais essa tribulação e fala para ela, tem esperança, É muito difícil, queridos, confesso para vocês, eu sei que não é fácil, Às vezes a gente fala da boca para fora em ter fé, ter esperança, é algo que é até fácil de dizer, mas e quando estamos sentindo na nossa própria carne, como que nós estamos lidando com a esperança e com a fé? Muitas vezes, pode dar vontade de parar, de chorar, de desistir, mas quando a nossa esperança ela está em Deus, ela está fundamentada no Senhor, mesmo quando tudo parece difícil, Ele age na nossa vida. Então hoje eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 12. É uma história bem conhecida que eu trouxe hoje, só que vamos estar refletindo aqui. Eu vou estar te convidando a abrir Gênesis capítulo 8, versículo do 1 ao 12. Diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. E as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuavam a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias
e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Então, queridos, todos conhecem a história do dilúvio, da arca de Noé, mas eu queria falar sobre a esperança de Noé dentro desse dilúvio. Então, o contexto aqui era o seguinte, o mundo estava vivendo um grande caos, havia grande corrupção, os homens eram maus, estava havendo algo que não estava agradando o coração de Deus. Então, esse dilúvio ele não foi obra do acaso, não foi de repente, foi algo que Deus mandou, que Deus permitisse que acontecesse, e acabou matando o mundo inteiro. Só sobrou quem? A família de Noé e os animais que estavam dentro da arca. Então, devido a essa corrupção, você pode até comparar lá no Êxodo 6, versículo 5, diz assim: Êxodo 5, o Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram inteiramente maus. Então havia muita maldade, muita corrupção, O povo não sabia quem era Deus, não buscava saber quem era Deus, não queriam saber quem era Deus, o Criador. Cada um estava pensando em somente si. Então o povo era totalmente mau, inclinado ao pecado. Então Deus ele vem nesse mundo de caos, aonde que o desejo era destruir tudo, ele vem e demonstra uma esperança. A esperança em Noé. Então, o que nós podemos aprender aqui nesse texto de Noé? É que mesmo em meio ao caos, ainda Deus nos dá uma esperança. E se a gente for lá, alguns pontos aqui lá do capítulo 8, alguns pontos importantes que podem nos trazer essa esperança para os dias de hoje, Vamos voltar lá um pouquinho em Gênesis e vamos tentar transmitir isso para a nossa realidade nos dias de hoje. Então, se a gente for ver lá o capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os amados é: Deus jamais esquece de nós. Você pode estar pensando, será que Deus me abandonou? Eu não sei, queridos, a situação que você está vivendo essa noite. Talvez você esteja tranquilo, mas se você esteja em um momento no qual você possa estar pensando, será que Deus esqueceu da gente? Será que Deus esqueceu de mim? Ou até mesmo, será que Deus existe? Deus jamais esquece de nós. Quando parecer que você muitas vezes está à deriva, no meio de uma tempestade, que o seu barco está para lá, para cá, você não sabe onde que é o norte, o sul, onde que é terra, onde que é alto mar, lembre-se, Deus está no controle da sua vida. Quando você está nessa deriva, na tempestade, Ele faz como Noé, Ele manda um vento que vai acalmar as águas. Para quê? Para que você olhe para o Senhor da esperança. Então, ele faz, as águas começam o quê? A baixar. Então, no meio da tempestade aqui, Deus ele se lembrou de Noé, ele se lembrou que Noé estava lá na arca. Então, ele manda esse vento e a calmaria começa a chegar, queridos. A esperança nos traz isso. Mesmo que hoje nós estamos vivendo tempos de tempestades, tempos de ventos muitas vezes desfavoráveis, lembre-se, a calmaria irá chegar do Senhor. Então Deus, no versículo 3 nós podemos ver aqui: as águas do dilúvio foram baixando aos poucos, depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Então, queridos, o que nós podemos ver? Que para desacelerar muitas vezes o nosso imediatismo, Deus ele vai trabalhando aos poucos. Deus ele não fez a água, acabou o dilúvio e a água cessar. Ele foi o quê? Foi baixando gradualmente. Ele foi trabalhando na esperança, na fé de Noé,
Gradualmente. É assim na nossa vida. Nós muitas vezes esperamos de Deus o quê? Que nós, se tiver algum barulhinho, queridos, aqui nós estamos gravando aqui na igreja, né? Pode ter os vizinhos, tá? Não se incomode não, estou escutando um barulhinho de maquita aqui atrás, mas fique tranquilo, é assim mesmo, né? Então, o que Deus ele vem trabalhando conosco? Gradualmente. Ele vai, muitas vezes queremos, pelo nosso imediatismo, pensa que Deus é miojo. Em 3 minutos, você ora, em 3 minutos está pronto o seu milagre. E não é assim, queridos. Deus ele vai trabalhando no tempo dele, no nosso caráter. Para o quê? Para que possamos ser aperfeiçoados em nossa fé, para que a nossa esperança seja no Senhor. Já pensou se todas as vezes que você orasse, Senhor, me dá isso, Deus já desce? Né? Deus ele não é o gênio da lâmpada, ele não é que o Aladim vai lá e esfrega e faz os 3 pedidos e é realizado. Não é assim, queridos. A fé e a esperança é algo que vai sendo trabalhado na nossa vida gradualmente, mesmo em tempos de dores e de dificuldades. Deus ele está agindo na nossa vida. Então, ele vai trabalhando na medida o quê? Que nós vamos descansando nele. A gente deposita em Deus, deixa, né? Deixa você ficar com um despertador a cada 1 hora, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Não, queridos, descanse no Senhor. Eu sei que é muito difícil, mas o descansar no Senhor é a melhor alternativa que nós podemos ter nos dias de hoje. Então, quando diz que Deus lembrou de Noé, significa o quê? Do amor leal de Deus. Esse amor leal que vai muito além do nosso entendimento, queridos. Deus, ele nos ama, ele não esqueceu de nenhum de nós. Então, quando a palavra de Deus fala que ele lembrou de Noé, volta para o dia de hoje. Você fala assim, Deus, ele lembrou de você, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe do que você tem sofrido, ele sabe o que você precisa. Ele não esqueceu, queridos. Ele está agindo, mas da maneira e no tempo dele. Então significa amor leal e interrupção oportuna. Deus ele faz na hora certa, no momento certo. Deus ele não age por véspera, ele age no momento certo, porque ele é perfeito, queridos. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que você precisa lembrar para trazer esperança para você, baseado aqui nesse texto de Gênesis 8, é: Deus jamais esquece de nós. O segundo ponto, nós vamos estar lendo do versículo 5 ao 9, que diz assim: 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Segundo ponto aqui, queridos, para que a nossa esperança não morrer, é necessário agir. Agir como, Danilo? Você pode perguntar, agir como? Com a perseverança. Noé ele não ficou lá sentado, lá vendo o barquinho balançando, queridos. Ele ficou, ele mandou lá o corvo, ele mandou a pomba, ele ficava na janela esperando, ele agia, ele era perseverante. A primeira vez que o pombo voltou, ele falou, não vou mandar mais, eu desisto. Não, ele soltava, né? A palavra de Deus dizia que ele ia soltando, né? Só achar aqui o versículo. No versículo 7, ele soltou um corvo que ia e voltava, né? Ele ia e voltava. Não é o corvo foi e voltou, ele não quero mais corvo, fica aqui. Ele deixou, soltava a pomba que ia e voltava. É a perseverança, queridos. Muitas vezes nós perdemos uma batalha antes mesmo de lutar. A gente já desiste. Né? A gente já desiste, a gente não tem perseverança, a gente não tem a esperança no Senhor. Nós precisamos olhar pela janela, como Noé olhou pela janelinha lá da arca. Nós precisamos olhar pela janela, mesmo quando não conseguimos enxergar nada ainda, né? E ainda assim,
ter esperança. Fala, caramba. Ó, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quem se cadastrou aí no auxílio emergencial do governo sabe o que eu estou dizendo. Todo dia você vai lá, está escrito em análise. Aí amanhã você vai em análise. Isso é ter esperança, né? Mesmo você olha e fala, pô, ainda não saiu. Mas você não vai lá, não tira o cadastro, não desinstala o aplicativo. No outro dia você tenta de novo. Isso é ter esperança, né? Como eu estou tendo lá, esperando lá o governo lançar. Esse é um exemplo bem, assim, bem simples, mas que você possa entender. Noé, ele fazia isso. Todo dia ele ia na janelinha, pegava o corvo de volta, soltava, né? Acho que ele perguntava, e aí, corvo, tá tudo, rolou tudo mesmo? Tem certeza que não tem nenhum lugar? E ele continuava com a perseverança dia após dias. Se você for pegar, fazer os cálculos, depois você pega, lê esse capítulo 8 inteiro, faz os cálculos, você vai ver que Noé, no processo todo do dilúvio, ele ficou praticamente 1 ano, ou quase 1 ano dentro da arca, né? Então, ele era um cara que ele era perseverante. Então, soltar o corvo ou a pomba significa o quê? É agir em buscas de respostas. Nós não podemos, né? Muitas vezes nós se acomodamos com o problema. Claro, nós esperamos que Deus faça, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, queridos? Não adianta você ver o mundo todo caindo e você ficar sentado lá dizendo, ai vida, ai azar. Isso não vai resolver em nada. Então Noé, ele buscava a resposta, ele agia. Por quê? Porque ele era um cara, ele era um homem que tinha esperança. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Ele vai dizer assim: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Então aqui ele fala de alegrar na esperança, ser paciente na dificuldade, mas o que? Não pare de orar. O não pare de orar, sabe o que é, queridos? É ir até a janela e soltar a pomba. É ir até a janela e soltar a pomba, é ter esperança. Não pare de orar. Não pare de buscar o Senhor. Não pare de ter confiança em Senhor. Mesmo quando a resposta não vier na hora que desejamos. Como eu disse, o Senhor ele responde no momento dele, da forma dele, não é na nossa hora. Como eu disse, muitas vezes nós queremos colocar lá. Se o Senhor tivesse o WhatsApp nos dias de hoje, já pensou? Pô Deus, o Senhor visualizou e não respondeu? Está com bronca de mim? Não é assim, queridos. Deus ele visualiza as nossas mensagens. Se vocês estão conseguindo me entender aqui, a ilustração que eu estou fazendo, ele escuta. Ele está vendo. Só aguardar, queridos. E persevere na oração. Fazer como Noé. Continue perseverando. Agora, se a gente for ler lá o versículo 10, lá do nosso capítulo, de Gênesis 8, nosso texto base. Vamos voltar lá rapidinho. Gênesis 8, o versículo 10 vai dizer assim: depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Ele não desistiu, queridos. Ele continuou buscando pelas respostas. E você vai e pensa, muitas vezes você fala, pô, eu já estou orando há 1 ano, já estou orando há 2 anos, eu já estou orando há 10 anos. Para e pensa, Noé era um camarada novinho, ele só tinha 600 anos. Desses 600 anos, 100 ele ficou construindo uma arca. Você para e pensa, um cara que é agricultor, não era marceneiro, naquela época não tinha o que a gente tem hoje, não tinha maquita, não tinha tico-tico, não tinha as ferramentas que nós temos hoje. E ele começa a construir essa arca durante 100 anos. Pare e pensa quantas vezes as pessoas devem ter passado e falado para Noé: Noé, você está perdendo tempo, para que você está construindo essa arca? Ou quantas festas, colocando no nosso dia de hoje, Noé deixou de ir para construir a arca? Quanto que Noé investiu para construir essa arca?
Então você fica vendo que o camarada ele passa 100 anos construindo uma arca, por quê? Porque Deus falou que ia chover. Só que outra coisa, porém, nunca havia chovido antes disso. Não existia chuva, né? Era uma brisa suave que regava a terra. Então, queridos, você para e pensa, Deus chega para você hoje, você é agricultor. Danilo, constrói uma arca que vai chover. Eu não sei construir uma arca e nem sei o que é chuva. E por 100 anos eu fico ali perseverando, fazendo. E depois que acontece tudo isso, eu estou o quê? À deriva, soltando a pomba, esperando a resposta de Deus. Nenhum momento você vê Noé falando, e aí Deus, como é que é? Pô, dediquei minha vida toda ao Senhor e nada. Não, Noé ele simplesmente agia pela fé e pela esperança. Então ele mantinha as suas esperanças em Deus e perseverou em sua, podemos chamar, quarentena, o tempo dentro da arca, né? Ele ficou ali isolado com a família, com os bichinhos lá de estimação dele, era um casal de cada animal, e ele perseverou, ele esperou o tempo passar. A diferença, ele não murmurou, queridos, né? Ah, Danilo, você está querendo dizer que eu tenho que ficar trancado dentro da minha casa? Não confunda, eu só estou dando um exemplo com o que aconteceu, né? Noé, na dificuldade da qual eu entendo que hoje muitos de nós estamos passando, sem resposta, sem saber o que vai acontecer. Eu mesmo sou autônomo, desde quando começou a pandemia, aí que mandou fechar tudo, eu estou meio que sem trabalhar, estou trabalhando ali bem pouquinho, praticamente 30%. Então, eu estou preocupado, né? Mas a minha esperança está em quem? No Senhor. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou abrindo a minha janelinha e soltando a minha pomba todo dia, esperando a resposta do Senhor. Isso é ter esperança, queridos. Então, nos dias de hoje, né, você pode estar aí com a sua família reunida na sala, assistindo o culto, né, que é algo novo, é algo diferente, né? Reúna a sua família, faça como Noé, abre a janelinha e espere a resposta do Senhor. A janelinha que eu estou querendo dizer é a oração, queridos. Ora que Deus vai dar a resposta para você. Então esse é o segundo ponto. Recapitulando, primeiro ponto, Deus jamais esquece de nós. Segundo ponto, para a esperança não morrer é necessário agir. Agora o terceiro, versículo 11 ao 12, diz assim: quando ele voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. E dessa vez ela não voltou. Terceiro ponto, a esperança sincera encontra a resposta no tempo certo. Quando a sua esperança é no Senhor, queridos, você vai encontrar a resposta no tempo certo. Mesmo que a tua resposta, às vezes, vem em coisas simples. A resposta de Noé veio no quê? Em uma folhinha, em um bico de uma pomba. Ali significava a esperança para Noé. A esperança que vinha de Deus. Então, quando parece que tudo está perdido, que você está à deriva, que o dilúvio castigou, que todo mundo morreu, que tudo de ruim que poderia ter acontecido, aconteceu, e você está ali num barco sem saber para onde que vai, lembre-se da pombinha com a folhinha no bico. Uma pequena coisa é a esperança do Senhor, né? Você começa a enxergar, queridos, a diferença de muitas vezes a pombinha vai e volta. Se você for lembrar na Bíblia, tem um episódio de Elias, que ele olha para o monte e ele vê uma nuvem, que a Bíblia relata que a nuvem ela era do tamanho da mão de um homem. E ele fala lá para os camaradas, fala assim, ó, vai lá e avisa o rei lá que vai chover. Ninguém estava vendo nada, queridos. Há muito tempo não chovia e naquela época necessitava de chuva naquela região. Então ele viu o quê? Uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Ou Noé, ele viu uma folhinha no bico da pomba. Muitas vezes a nossa esperança, queridos, ela está vindo nos pequenos detalhes. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar naquele que controla as nossas vidas. Então, isso era um sinal de melhoria. A resposta, ela precisa vir de Deus. Você fica vendo que Noé,
mesmo Noé, vendo que a água tinha baixado, que a pombinha tinha trazido a folhinha, ele esperou Deus ainda mandar ele sair, né? A gente for ver aqui no versículo 15, né, que fala: então Deus disse a Noé: saia da arca você, sua mulher, seus filhos e mulheres deles. Então Noé, na hora que ele viu, ele não saiu com aquele alvoroço: tem terra seca, vou pular, vou atrás, vou fazer. Calma, queridos. Muitas vezes nós nos precipitamos em buscar respostas do Senhor, né? A resposta está chegando ainda e você já pega ali um pouquinho, já tenta deduzir o que aconteceu e age de uma maneira precipitada. Aguarde Deus falar: essa é a hora, isso aqui que eu tenho para você, eu fiz, eu irei fazer no momento certo. Então a esperança, né, vai nos levar a uma terra segura. No versículo 16, não foi o que eu acabei de ler, o 15:16, né? Que Deus fala: sai, agora vocês podem sair, que a terra é segura, mal nenhum irá acontecer. Então a esperança, querido, sincera, ela encontra a resposta no tempo certo. Eu sei que muitas vezes, quando nós estamos passando por dilemas, por dificuldades, estamos passando por situações contrárias das quais nós jamais queríamos passar, nós queremos resolver o problema. Só que, queridos, muitas vezes nós acabamos atrapalhando o agir de Deus na nossa vida, porque precipitamos, né? Imagina a situação de Noé. Ele poderia ter pulado ou feito um bote, eu sei lá o que ele podia ter feito, queridos, mas ter saído. Mas não, depois de tudo, da água cessar, se você for ler o capítulo todo, você vai ver que demorou quase um ano ele dentro da arca, deriva. Aí Deus fala: Noé, pode sair agora, que agora a terra está segura, agora você vai poder viver. É assim, queridos, no tempo certo, a segurança do Senhor chega nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ter esperança sempre nele. Então, o quarto e último ponto que eu queria compartilhar com os queridos essa noite, está lá no versículo 20 ao 21, do capítulo 8 de Gênesis ainda. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos, alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Quarto ponto aqui, queridos: a esperança se mantém viva dentro de um coração adorador. Tudo passa na nossa vida, queridos. Toda dificuldade passa. Se você parar nessa noite para analisar todas as dificuldades que você já viveu até o dia de hoje, pode ter sido grandes dificuldades, pequenas dificuldades, mas com certeza você já teve alguma dificuldade até o dia de hoje que passou. Falei assim: caramba, há 5 anos atrás eu passei por uma situação ruim e passou. Tudo passa, queridos. Só que o que? Como que nós vamos reagir àquele que era a nossa esperança agiu em favor de nós? Como vai ser a nossa vida depois dessa quarentena que estamos vivendo? Será que depois de tudo isso que aconteceu, hoje nós vemos o quê? Muitas pessoas vindo até Deus. Pessoas que já não vinham ao culto. Pessoas que vinham ao culto, mas quando não tinha nada para fazer. Pessoas que já tinham se afastado de Deus. Outras pessoas que nem sequer queria ouvir falar de Deus. Não, é crente, não quero nem ouvir. É fanático, é doido. Esses caras, né, são loucos. Né? Quantas pessoas que você viu nesse contexto, que nesse momento de dor e dificuldade, correu até Deus, foi atrás do Senhor, né? Então, nos dias de hoje, queridos, nós temos que ter a esperança manter viva dentro de um coração adorador, quando o quê? Quando nós nos voltamos a Ele em gratidão. Então a esperança sempre virá, porque os dias são maus,
outras dificuldades virão. E como nós vamos estar diante de Deus? Então, muitos de nós, muitas pessoas, após receberem milagres, se esquecem de Deus, né? Se esquecem daquele que o resgatou. Noé não. Noé saiu, o que ele fez? Pegou ali um animal puro, a ave pura, e fez o quê? Sacrifício a Deus. E a palavra diz o quê? Que isso chegou com um aroma desejável, um aroma agradável a Deus. É assim que tem que ser. Deus recebe a nossa adoração quando ela é sincera, queridos. É agradável. Deus se alegra de um coração adorador. Então, uma hora, isso vai passar. Se você tiver esperança no Senhor, se você não precipitar, se você lembrar que Deus jamais esquece de você, que os seus atos venham ser atos voltados para a adoração a Deus, que a sua esperança, que a sua janelinha seja aberta em oração ao Senhor. Se você se lembrar de tudo isso, queridos, e manter tudo isso dentro de um coração adorador, Deus irá receber a sua adoração. Então, hoje nós podemos perceber muitas pessoas voltando para esse caminho de Deus. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão em dificuldades, pessoas que estão em lutas internas e externas, buscando refúgio no Senhor. Porque todos nós sabemos, queridos, que tudo acontece pela permissão de Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós podemos sair dessa situação de duas maneiras. Se nós mantemos a esperança no Senhor, sair com o coração renovado, com uma vida espiritual renovada, ou podemos nos desesperar e abandonar o barco e sair dessa situação pior do que entramos. Quando tudo passar, eu coloquei uma pergunta aqui, quando tudo isso passar, quando voltar tudo à normalidade, quando esses problemas que você está passando hoje acabar, não sei se é problema de enfermidade, eu não sei se é um desemprego, eu não sei se é um casamento destruído, eu não sei se é problema com bebidas, com drogas, com prostituição, eu não sei qual é a sua dificuldade essa noite, eu não sei qual é a barreira, qual é o gigante que você precisa derrubar, mas quando tudo isso passar, qual será a sua atitude diante de Deus? Será que você vai ter uma atitude de adorador, como Noé? Ou você vai sair da tua arca, vai fazer um churrasco e chamar os seus amigos e esquecer o que Deus fez por você? Então pare e pense, qual será a sua atitude? Então que essa atitude venha a ser uma atitude de um coração agradecido, uma atitude de adorador. Concluindo aqui, queridos, eu queria te convidar a ler aqui o último versículo, que é Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo do 21 ao 23, diz assim: Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto. Algumas versões diz, eu trago a memória. Então, o amor do Senhor, versículo 22, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, as misericórdias de Deus, queridos, se renovam a cada manhã. Então, o que pode trazer esperança, Então, algumas versões, a minha versão aqui é a NVT, mas se você tiver alguma versão NVI ou Almeida, vai no versículo 21, vai trazer, eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança, que as misericórdias de Deus são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. É isso, queridos. Se tem algo que é para te dar esperança nessa noite, não ponha a sua esperança em você, não ponha a sua esperança no seu emprego, não ponha a sua esperança na sua força física, não ponha a sua esperança em pessoas, não ponha a sua esperança em igreja, ponha a sua esperança no Senhor, em Deus, porque Ele é o único que é misericordioso, que é fiel e que age no nosso dia a dia para o bem nosso.
Amém? Então, existe um dito popular que diz que a esperança é a última a morrer. Mas quando lembramos do amor do Senhor, a esperança, ela nunca morre. Ela se renova a cada manhã, junto com a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Queria estar te convidando a fazer uma oração essa noite, que você baixe a sua cabeça aí, se você puder, feche os seus olhos e ore junto conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua misericórdia em nossas vidas, Pai. Obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor leal, Pai. Sabemos que não somos merecedores de nada. O que nós merecíamos era o inferno, Senhor. Mas graças à sua misericórdia, nós fomos resgatados do mundo que vivíamos, Pai. Nós fomos resgatados, Pai, do mundo de corrupção, Pai, igual era no tempo de Noé, do mundo de pessoas mal, com o coração inclinado para o pecado, Senhor. O Senhor nos resgata e nos fazem novos diante de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, colocamos diante de Ti a nossa esperança, Pai. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, Senhor. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado, nessa noite, passando por muitas dificuldades, Pai. Seja ela financeira, seja ela de enfermidade, Senhor, seja ela dentro do seu próprio lar, da sua família, Pai. Mas clamamos a Ti, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, Pai. Age com misericórdia na vida delas. Vem estar tirando todo o sofrimento, Pai. E que elas sempre venham ter esperança em Ti, porque Tu é o único Deus de criação e de salvação. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração de alguma forma e que a cada dia que você venha estar depositando essa esperança no Senhor. Amém? Então que o Senhor o abençoe e os guarde, que mantenha vocês todos em segurança, para a honra e glória do nome dEle. Amém.